Olha só, teve uma cena grotesca na tribuna que o Lindbergh está denunciando. Deixa eu trazer aqui para vocês, para a gente já começar a nossa live em alto estilo. Vamos embora. Dia retornaremos à lista dos breves comunicações. Presidente. Perfeito. Perdão, desculpa aí, gente. Já encerrou, presidente. Presidente. Ordem do Pelo dia. tempo da liderança, por favor, o delegado Paulo Bilista. Todo mundo lembra do Lula dizendo que tinha 33 milhões de crianças passando fome na rua? Vocês lembram disso? Que depois ele confessou que era mentira. Ele inventou esse número, porque ele achava bonito falar pro francês, pro inglês, que tinha 33 milhões de crianças passando fome no Brasil. Era essa a frase de efeito dele. O Lula sempre mentiu sobre comida no Brasil. Sempre. E a gente está vendo agora, o povo está reclamando sobre o preço dos alimentos. Se comprometeu em fornecer quentinhas. Opa! Isso aqui, ó, que a gente trouxe, né, para o plenário hoje. Quentinhas, marmitas, né? A marmita para ajudar o povo que não tem o que comer. O Boulos está nesse esquema, tá? O cara que queria ser prefeito de São Paulo mandou 200 mil reais que viraram quentinhas fantasmas. Sabe o que eles forneceram? Olha lá, a quentinha. Nada. Vazia. Olha lá, a cara de deboche. Quentinha, vazia. Quentinha, vazia. Quentinha, vazia. Quentinha, vazia. Eleito pela Zambelli. Eleito pela Zambelli. Vai perder o mandato, né, Bilinski? Quentinha, vazia. Quentinha, vazia. Vazia. Quentinha, vazia. Quentinha, vazia. Quentinha, vazia. Quentinha, vazia. Por favor, vamos acalmar os ânimos, chamar de acordo com a ordem pelo tempo de liderança o deputado Gilson Daniel. Pela liderança. Gilson Daniel do Podemos. Depois Lindbergh. Perfeito. Eu vou mudar a minha fala, ouvindo, né, a oposição. Não existe brincadeira com a fome. Aqui, parlamentares, deveríamos agora estar unidos, reunidos e discutindo projetos importantes para a redução de impostos da alimentação, para que a gente pudesse fazer com que cada brasileiro tivesse alimentação na sua moradia, na sua casa, com seus filhos. Em 2023, 14,7 milhões de brasileiros deixaram de enfrentar a insegurança alimentar severa, representando uma redução de 85% em relação ao ano anterior. No entanto, o país ainda enfrenta um desafio. Eu vim para o parlamento para defender os mais pobres, as pessoas que mais precisam, e não vim para cá para fazer chacota com a população que mais precisa e mais pobre. Eu estava no meu gabinete quando vi essa cena ridícula de deputados bolsonaristas se amontoando numa tribuna falando sobre marmita vazia. Eu, na verdade, não ia nem responder, deputado Zeca Dirceu, porque primeiro foram covardes, deixaram a ordem do dia passar, quiseram fazer na calada da noite, escondidinho, quando não tinham as lideranças mais aqui. Mas eu vim de lá para falar para eles. Eles não têm autoridade alguma para falar de fome, para falar de comida. Os senhores esqueceram da fila do osso no governo do Bolsonaro? Sabe quais eram os números? 33 milhões de pessoas passando fome. Ah, exagero. Isso é o dado da ONU. Sabe o que significa? Deputada Érica, insegurança alimentar grave é aquela pessoa que não tem certeza que vai conseguir comer no outro dia. 33 milhões. Sabe quantos já saíram? 22 milhões saíram dessa condição deixada pelo governo do Bolsonaro. Qual a moral de vocês? Vocês votaram na reforma tributária contra zerar o imposto da cesta básica, senhores. Querem falar de inflação de alimentos? Sabe qual foi o número da inflação de alimentos em 4 anos do governo do Bolsonaro? 57%. 2 primeiros anos, 27%. Os 2 últimos, 21%. Quer saber, Tadeu Venere, como foi a inflação de alimentos nos 2 primeiros anos do governo Lula? 7,8%. Último ano do Bolsonaro, a inflação foi de 13,2%. Caiu, sabe para quanto? Para menos 0,52%. Esse ano teve uma inflação de 8%, menor do que a do Bolsonaro. Teve. Por quais motivos? Vamos terminar de ver a fala do Lindbergh e já vou para o meu editorial. Vamos lá. A tragédia do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, deputado Ivan, é um grande produtor de alimentos no país, o maior produtor de arroz. Teve por causa da seca, teve por causa do dólar. Só que nós temos um presidente que está trabalhando. Sabe o que o Lula fez? Chamou os bancos públicos, discutiu no plano safra. Vamos dar financiamento para quem planta arroz e feijão com taxa menor de 1%, Ivan Valente. A produção de arroz vai aumentar 15 pontos, 15% esse ano.
a produção de feijão 5%. E aí vem a boa notícia. A inflação, agora de janeiro, foi de 0,16%, a menor inflação desde 1994. Isso eles não falam, porque eles só sabem gritar, não têm argumentos. Agora, eu acho que os senhores estão com essa marmita para levar para o Bolsonaro na prisão. Só pode ser isso. Porque falar de corrupção, esses senhores, qual é a autoridade de vocês? Deviam lavar a boca com sabão. Sabe que o Bolsonaro vai ser preso pela tentativa de golpe de Estado, mas vai ser preso por corrupção. Os senhores esqueceram o roubo das joias. Aquilo é escandaloso. O depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, está lá o pai do Mauro Cid, general Lorena, dizendo o seguinte, que entregou o dinheiro em mãos para o... Pois é, né, Lucão? Nova onda de calor no Sudeste, mas vamos explorar a foz do Amazonas. Essa fala do Lula... complicadíssima. Para a Sofia Labanca, lá do Meteoro, ficar bem pé da vida mesmo. Vamos lá, gente. Faltam 170. Vamos contribuir aí na nossa live. Bolsonaro. Os senhores querem mais? Eu vi aqui. Eu já passo o recado para os senhores. Falando de um pacote anti-Janja. Nós não temos preocupação nenhuma com a Janja. Mas sabe qual é o requerimento que eu vou apresentar? De informação de um relatório da Polícia Federal. Tudo gravado, as mensagens. Teve uma hora... As contas de Michele Bolsonaro eram pagas com dinheiro da rachadinha e dinheiro de corrupção. Tem até o nome de uma empresa que tinha contrato da Codevasp, Cedro do Líbano. E o dinheiro chegava lá na conta dos assessores do tenente-coronel Mauro Cid, que pagava as despesas pessoais da Michele Bolsonaro. Venham com esse pacote anti-Janja, que a gente sabe o que é que a gente sabe o que é que tem. É mais grave. A situação, deputado Ivan, era tão grave que teve uma hora, e está tudo gravado no relatório da PF, que o tenente-coronel Mauro Cid liga para a assessora de Michele Bolsonaro, dizendo o seguinte, olha, vai dar errado. Isso aqui é igual a rachadinha do Flávio Bolsonaro com Queiroz. Aí a assessora da Michele diz o seguinte, não, eu falei com dona Michele, ela tem os comprovantes de tudo que ela paga. Aí o tenente-coronel Mauro Cid diz, não é o que ela paga, é o dinheiro que entra para pagar. Não é da conta de Bolsonaro. É escandaloso assim. Aí esses senhores vêm gritar com a marmita na mão. Qual autoridade? Podem se preparar. Encham essa marmita, porque nós somos humanistas. Levem bastante comida para Jair Bolsonaro, porque antes do carnaval, a Procuradoria-Geral da República vai denunciar essa turma. Rubem Júnior, você esteve na comissão daquele 8 de janeiro. Eles dizem que era uma turma, são senhoras que estavam naquele negócio e foram presas. O ministro Barroso, ele deu uma entrevista dizendo o seguinte, que ofereceram acordo de não persecução penal, ou seja, as pessoas seriam soltas desde que fizessem duas coisas. 2 anos sem rede social e um curso sobre democracia. 90% não aceitou, porque são radicais que estão envolvidos naquele projeto. E a gente sabe que o 8 de janeiro não está separado da minuta do golpe. Basta ver o depoimento do comandante do Exército da Aeronáutica do próprio Bolsonaro confirmando tudo. A Operação Punhal Verde e Amarelo, um plano para assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Tudo isso fazia parte daquele pacote. Eu encerro perguntando aos patriotas, o que é que os senhores acharam do Trump tarifar 25% o aço e o alumínio? Prejudicar empregos aqui no Brasil, empresas brasileiras. Aonde está o Tarcísio? Os senhores com aquela América grande novamente. Cadê a palavra de vocês, patriotas? Falem, patriotas! Falem! Eu quero ver. Por isso que nós fizemos aquele boné, Brasil dos brasileiros. Nós vamos defender o Brasil, vamos defender as empresas brasileiras, vamos defender os empregos aqui. Mas essa turma é cínica. Em silêncio, vários jornalistas procurando o governador Tarcísio. Porque foi ele e Eduardo Bolsonaro que começaram. E nada. O governador Tarcísio sumiu. Não fala. E nós vamos perguntar a eles, eu pergunto a vocês. Patriotas, subam à tribuna. Defendam Trump. Defendam esse ataque ao nosso país, às empresas, aos empregos dos trabalhadores. Senhores, nós vamos continuar em frente. Nós temos um presidente que tem responsabilidade, tem compromisso com esse povo trabalhador, com os mais pobres. Podem ter certeza
Por mais que eles gritem, esperneiem, esse Brasil de Lula vai dar certo. Galera, é importante falar aqui a respeito disso. Meu editorial de hoje é o seguinte: é pela coragem do Lindbergh, pela coragem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque é o seguinte: Bolsonaro será preso. A gente vai virar essa página triste da história. No entanto, a gente precisa de coragem das pessoas que militam no nosso campo político para efetivamente transformar o governo Lula num governo de sucesso. Para efetivamente transformar o governo Lula num governo de sucesso. Se nós não formos para cima dos fascistas, dos nazistas, tem nazista também circulando no Brasil, a gente não vai mudar essa correlação de forças. Nós estamos, nesse momento, por exemplo, precisando de 170 pilas para sustentar aqui as operações do canal. O Lucão já fez a doação dele, já tem pessoas aqui doando, mas é necessário, gente. Aqui é o canal onde a gente dá espaço e voz para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui é o local onde a gente faz críticas pertinentes ao seu governo, inclusive o desastre chamado José Múcio Monteiro. Aqui é o espaço onde a gente consegue condensar os conteúdos que efetivamente vão fazer esse país ir para frente. Porque é esse o significado de progressismo. Muita gente estigmatiza você se dizer progressista, mas é importantíssimo ser progressista num mundo onde as pessoas estão atacando o direito ao aborto. Num mundo onde as pessoas estão atacando os direitos das mulheres, das pessoas pretas, dos PCDs, dos LGBTQIAPN+. Nós temos que combater esse retrocesso, e para combater esse retrocesso tem que ser progressista. Tem que pensar num progresso, tem que pensar na evolução. Tem que pensar em andar para frente. Bolsonaro será preso. E isso será uma grande vitória dos progressistas. Bolsonaro será preso, será punido. Mas isso não nos basta. Isso não nos basta. Nós temos que ser incomodados, nós temos que incomodar os outros, nós temos que mudar mais essa sociedade, nós temos que questionar o Lula a respeito dessa questão da Foz do Amazonas, sim. Que bom que a Petrobras vai estudar antes de fazer o que quer fazer. Mas é tudo realmente muito complexo, é um mundo desafiador, é um mundo que muitas vezes nos desanima. A onda de calor que vai atingir o Sudeste, por exemplo, vai causar sensação térmica no Rio de Janeiro de 70 graus. Próximo de 70 graus. Esse é o mundo que a gente vive, pessoal. E se a gente não mudar a matriz energética, se a gente não implementar as políticas realmente progressistas, a gente vai ter problemas graves. William Ribamar, bom dia, Pedro. Assim como certa forma o Lula virou mártir quando estava preso, Bolsonaro também poderá virar mártir. Sim, mas a gente vai cuidar para que ele seja culpado por 400 mil mortes desnecessárias na maior pandemia da nossa história. A gente não pode esquecer disso. Bolsonaro não está dissociado da sua história. Bolsonaro não está dissociado do que ele fez na pandemia. Bolsonaro é culpado. A gente tem que esperar o devido processo legal transcorrer. É evidente que a gente tem que esperar isso. Mas, contudo, entretanto, Bolsonaro é culpado. Culpado pelo que aconteceu neste país nos últimos anos. Ele e Temer destruíram a economia brasileira. Destruíram. E a gente não pode deixar isso passar. A gente não pode deixar uma visita da OEA constranger o nosso Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem que trabalhar. Tem que entregar a capivara. Tem que mostrar que Jair Messias Bolsonaro efetivamente é o culpado pelo que aconteceu no país nos últimos anos. Esse é meu editorial de hoje, baseado aí na entrevista do Lula, nas falas do Lindbergh Farias, numa
esquerda totalmente combativa que nós temos. Vamos para os textos então de hoje, meus caros, minhas caras. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Agradecer a presença de todos e pedir as contribuições, tá, gente? Lembrando que nós precisamos de 160 pilas. 160 pilas é exatamente o preço desta canequinha aqui. Infelizmente o valor está mais elevado, que a gente tem que fazer a entrega com o frete. Então, quem puder nos ajudar, a gente agradece de coração, tá, meus caros? Fala, pessoal. Pedro Zambarda aqui com vocês, da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas, fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros do canal, infelizmente estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata, salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram um aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.